Graça e paz, povo de Deus. Gostaria de compartilhar uma mensagem hoje com os irmãos, a qual Deus tem queimado muito no meu coração. E é um tempo que nós temos, pelo menos eu, o Espírito Santo de Deus, ele tem me mostrado muito sobre tudo isso, o que eu vou falar. Hoje, irmãos, nós temos visto as igrejas muito desunidas uma das outras. E às vezes quando eu passo por determinados locais, situações, aí eu paro e penso, somos todos um só povo. Estamos todos cumprindo o ID que o Senhor deixou. Temos um só Deus, um só Criador, um só Libertador. Mas nós, seres humanos, temos feito separação do próprio reino de Deus. Nós, como os cristãos, irmãos, a gente não tem se unido para fazer a obra de Deus. Quando eu falo assim, eu falo num contexto geral que o que agradaria o coração de Deus é ver todos nós unidos num só propósito, numa só busca. Nós sabemos que tem várias igrejas, existem várias denominações, várias placas, mas o reino de Deus, o propósito de Deus, irmãos, é só um. Nós não podemos, irmãos, ficar vivendo como se existisse outros reinos, como se existisse outros deuses, porque só há um. Mas da forma que a igreja evangélica tem vivido nessa terra, é como se uma denominação de uma placa vivesse um tipo de Deus e outra placa vivesse outro tipo de Deus, sendo que é só um Deus. Mas como assim, irmão David? Porque as igrejas hoje, elas estão totalmente desunidas. Porque se nós conhecemos, se nós acreditamos em Cristo Jesus, como diz a palavra dele, então nós estamos errando em alguma coisa, irmãos. Porque se nós estivéssemos andando de acordo com a palavra de Deus, se nós realmente acreditamos em Cristo Jesus, era para a gente ser um povo unido, com o mesmo propósito, com a mesma intenção. Mas qual que é o propósito, qual que é a intenção deles? É resgatar o máximo de vidas para Cristo Jesus. E muitas das vezes, a forma que a igreja tem se desunida, a própria igreja tem matado pessoas dentro do próprio ministério. Por quê? Porque quer coisas somente para dentro daquele ministério. A visão delas ainda não estão ampla em olhar em volta, em olhar que há muitas pessoas para serem alcançadas, a qual o reino de Deus espera por essas pessoas. Então, irmãos, Deus queimou muito no meu coração a iniciar essa pequena ministração a respeito disso, de união das igrejas. Estamos vivendo, irmãos, o tempo de muita distração, de muita correria. Os dias, as horas parecem ter se encurtado. Mas às vezes, irmãos, a sua igreja pode
não entender o propósito. Ela pode até estar vivendo algo, mas talvez ela está vivendo totalmente fora do propósito, fora dos padrões que deveriam viver. Mas se você que é membro, se você que entende, se você que reconhece a Cristo Jesus, que você comece a fazer diferente dentro da sua igreja. Não para que você seja uma pessoa desrespeitosa, não para que você passe à frente da sua liderança, passe à frente do seu pastor, não. Mas que você, em amor, chegue até essas pessoas e fale: estamos vivendo, estamos andando de uma forma totalmente a qual a Bíblia diz. Não está havendo união. E quando não há união, há o que? Há raivas, há rinchas entre uma e outras. A igreja, a casa do Senhor, irmãos, não é empresas a qual a gente só tem que obter lucros, a qual a gente só quer ganhar pessoas, como se essas pessoas fossem clientes que trariam benefícios para enriquecimento. Não, irmãos. Se trata de vidas que precisam ser libertas, vidas que precisam ser transformadas, vidas que o Espírito Santo de Deus quer alcançar para transformar, para trazer para o reino de Deus. Nós sabemos, irmãos, que somos salvos pela graça. Nada do que nós fazemos nessa terra nos faz merecedor da salvação. Mas um dia houve um homem que, por amor a todos nós, entregou sua vida como sacrifício verdadeiro, para que todos nós pudéssemos ser alcançados. Somos falhos, somos pecadores, erramos todos os dias, mas a graça de Cristo Jesus nos alcança todos os dias. E se nós sabemos reconhecer isso, nosso coração é transformado. Então, irmãos, essa mensagem vai para todo mundo, vai para as igrejas. Não seja uma igreja desunida com a outra. Se perto de você há uma outra igreja, não tenha aquela igreja como um rival, não tenha aquela igreja como uma pessoa que você tem raiva daqueles dali, não. Porque aqueles do seu lado tá buscando o mesmo propósito que o seu tem que ser, tá buscando o mesmo reino que você tem que estar buscando, tá buscando o mesmo Deus que você tem que estar buscando. Deus não faz acepção de pessoas. Então não existe igrejas achar que uma é melhor que as outras, não. Para cada igreja tem doutrinas diferentes. Mas isso não pode mudar o propósito, isso não pode mudar o objetivo, isso não pode mudar o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Temos que viver em união, temos que entender a palavra de Deus, temos que entender que Jesus Cristo entregou a sua vida para que todos nós fôssemos alcançados, e fomos alcançados. Agora cabe nós a missão de fazer o ídolo do Senhor da forma correta e ganhar vidas para o reino dos céus. Muitos podem ainda estar, irmãos, no tempo de sendo discipulado. Muitos ainda podem estar sendo ensinados. Mas nós que entendemos já temos que ensinar, já passamos do tempo do leite, já estamos já no alimento sólido, como diz o apóstolo Paulo. E nós que talvez hoje somos pastores, somos líderes,
somos evangelistas, diáconos e assim N coisas, nós temos que entender e trazer um entendimento para dentro de nossas igrejas. Que não podemos ser desigual de outras. Temos que procurar ser um povo unido. Temos que procurar ser um povo que busca verdadeiramente a verdade e anda de acordo com a verdade. E trabalha para o reino de Deus, trabalha para Deus, não para benefício próprio. Quero ler uma passagem para vocês que está em Romanos, capítulo 15, versículo 5 e 7. Portanto, vamos ler Romanos capítulo 15, versículos 5 e 7. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordeis em uníssono e glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei uns aos outros como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Irmãos, temos que amar o nosso irmão. Eu sei que temos pensamento, atitudes diferentes, mas nada pode mudar o propósito. Nada pode fazer com que nós desviamos o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela veio para nos trazer transformação. E quando há transformação, a gente quer viver dentro dos princípios, dos mandamentos de Deus, e nós entendemos que através de nós vidas serão alcançadas. Deus poderia já salvar todos nós? Poderia. Só que nós temos a missão que Deus nos deu de entender a palavra, viver sobre a palavra e ganhar almas para o reino de Deus. Foi isso que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. E por que nós, como igreja, estamos fazendo totalmente errado? Achamos que estamos pregando a verdade, achamos que estamos andando de acordo com a palavra de Deus, mas não amamos vidas da forma que Deus, que Jesus Cristo nos amou. Não buscamos alcançar essas vidas como a Bíblia nos pede. A Bíblia é Deus falando, irmãos. Não podemos mais viver nesse tempo de desunião das igrejas. Temos que ser um povo unido, que um povo unido é um povo fortalecido. E um povo fortalecido, não há nada que derrube esse povo. Quando estamos no mesmo propósito, quando estamos fazendo a mesma oração, o mesmo jejum, quando estamos em concordância em tudo, seremos bem mais fortes. Quero ler uma passagem aqui em Jeremias 38, capítulo 32, versículo 38. Que diz assim: eles serão meu povo, e eu serei seu Deus. Aqui está falando sobre o povo de Israel. Nós somos o povo de Israel. Nós somos o povo de Israel. Então nós somos o único povo para um só Deus. E por que ainda a gente fica criando essa desinimizade entre igrejas?
Por que que ainda a gente não parou e se uniu, entendeu o propósito do Evangelho, que é ganhar almas para o reino de Deus? O Evangelho, irmãos, ele não foi feito para a gente poder ficar obtendo lucros, não, irmãos. O Evangelho não foi feito para a gente poder ficar ganhando fama, não, irmãos. O Evangelho ele não foi feito para a gente poder ficar desfrutando coisas financeiras, a qual muitos têm feito através das igrejas. O Evangelho a gente tem que levar eles a toda criatura, irmãos, para que eles possam ser alcançados e conheçam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque assim como tem muitos que já conhecem o nome de Deus, mas não vive conforme a palavra. Mas eu também acredito que ainda tem pessoas que ainda não conhecem. Tem pessoas que ainda estão no tempo do engano. Que o mais o que o diabo tem feito é o quê? Trazer o engano para a vida dessas pessoas. Irmãos, somos o único povo. Temos um único só Deus, irmãos. Que nessa tarde, irmãos, essa mensagem entre no seu coração, te faça refletir. Porque todas as ministrações que nós escutamos, irmãos, temos que refletir. Se algo nessas palavras possa trazer mudança para nossas vidas, para nossa conduta. Porque, irmãos, quando eu prego, irmãos, não é mentira. São coisas que o Espírito Santo de Deus vem trazendo para mim e eu compartilho com vocês. Eu não gosto de pregar mentira, eu gosto de pregar a verdade. A verdade às vezes pode doer, mas ela sara. Entende? Então, irmãos, que nós possamos se unir, irmãos. Que nós, como igrejas, possamos se unir e entender, irmãos. Não espere, irmãos, você ser ungido a alguém grande. Não espere, irmãos, você querer fazer uma missão em um outro país. Vamos se unir. Vamos se juntar, vamos entender qual que é o problema da nossa cidade. Vamos começar pela nossa cidade. Há muitas vidas a ser ganha na nossa cidade e com isso nós vamos alcançando municípios. Com isso nós vamos alcançando bairros, municípios, cidade, estado, Brasil, país, mundo. É isso que Deus quer que nós entendemos nessa tarde. Que nós possamos nos unir cada vez mais e mais no mesmo propósito para fazer a obra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus fala em Salmo 133. O salmista vai falar pra gente: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em todo tempo a Bíblia fala em união, em amor, em perdão. São coisas que nós temos que aplicar em nossas vidas. Não podemos simplesmente, irmãos, viver e achar que ao nosso redor nada está acontecendo. Não podemos simplesmente só viver e achar que eu sou a melhor igreja, a minha igreja tem mais conforto, a minha igreja tem mais membros. Não é sobre isso que é o Evangelho. O Evangelho é vidas, são pessoas. Aquelas que têm condição, aquelas que mais ou menos, aquelas que não têm. O Evangelho é sobre isso. É sobre amar, sobre alcançar pessoas. Então, nós temos que nesse tempo ser essas igrejas que traz a união para si mesmo, em conjunto, e através dessa união a gente leve para o campo.
aonde vidas estão esperando ser alcançadas. Porque o nosso espírito está sedento de trabalhar e de muitas outras estão sedentos de uma palavra verdadeira e genuína. Uma palavra sem distorção, uma palavra sem benefício próprio, mas uma palavra cheia da unção, cheia da presença, que vai alcançar aquele coração. E o Espírito Santo de Deus vai começar a gerar transformação, transformação e transformação. Quero ler uma passagem aqui para vocês em João, para a gente finalizar. João 17, João capítulo 17, do 21 ao 23. Para que todos sejam um como tu. O Pai és mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Eu deles a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me ama. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus Cristo nos deu a glória, Jesus Cristo nos reconheceu. E através de Jesus Cristo, o Pai nos reconhece, o Pai nos dá glória. E o que Cristo mais quer nesses últimos tempos é que nós tenhamos união para com os outros, que nós amamos um para com os outros, que nós entendemos que todos somos irmãos em Cristo Jesus, que não há diferenças em questão de amor, não há acepção de pessoas. Somos um só povo, temos um só Deus, então não podemos de maneira nenhuma andar como que um fosse melhor que o outro, como que um tivesse mais que o outro, não. Temos que ser humilde, porque o reino de Deus nos reconhece para que sejamos humildes, como uma criança. Que tenhamos essa humildade, que tenhamos essa clareza para com nossos irmãos. Então, irmãos, que nós não sabemos o dia que o Filho do Homem vai vir, mas a palavra de Deus diz que haverão sinais nos céus e na terra, e está acontecendo esses sinais. Então nós podemos entender que a vinda de Deus, de Jesus Cristo, está próxima, e devemos a todo tempo nos preparar, nos santificar, orar sem cessar. E quando falamos em nos santificar, é a gente renunciar tudo aquilo que a nossa carne deseja. E uma das coisas que nossa carne deseja é criar desunião entre nós que somos irmãos. Então que nós venhamos viver esse tempo que ainda temos na terra unido, que as igrejas se unam num só propósito. Vamos fazer barulho dentro da nossa cidade, vamos alcançar o máximo de vida que nós podemos, vamos mostrar para o diabo que ele já está derrotado. Vamos mostrar para essa cidade que nós vamos ganhar almas para Jesus Cristo. Vamos evangelizar, vamos amar, vamos abraçar, vamos ajudar. Vamos ser um povo a qual Cristo Jesus nos escolheu para ser. Vamos largar, irmãos, nossas picuinhas, nossas raivas. Vamos largar isso tudo de mão e vamos nos unir para fazer o bem, que é o que Cristo espera de todos nós. Irmãos, essa mensagem não é uma mensagem de afronta, essa mensagem não é uma mensagem de achismo,
Apenas é Deus falando hoje com todos nós. Vamos nos unir no mesmo propósito, que foi o propósito de Jesus Cristo. Alcançarmos nós, assim como Ele fez. E que nós possamos, irmãos, agradecer a todo momento o nosso respirar, a oportunidade que Deus nos deu de fazer a coisa certa e o que Ele vem nos dando todos os dias. Que nós possamos olhar para isso e ser grato, deixar as distrações de lado, deixar as picuinhas, raivas de lado e viver o propósito, a união, que a Bíblia a todo tempo nos pede para sermos unidos. E vamos ser unidos, vamos ser, que nossas igrejas possam se unir dentro da cidade e por onde for, irmãos. Quero profetizar, irmãos, que seremos um povo unido, que tudo isso que talvez às vezes o diabo tenta atuar no meio das igrejas, com distração, com essas coisas, venha ser quebrado hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Todo louvor, toda adoração seja dada só a Ele. E nós vamos viver, eu quero profetizar que nós vamos viver essa união dentro da nossa cidade, dos nossos municípios, bairros, por onde for. Porque, irmãos, não é errado ter várias igrejas, não é. Mas é errado vivermos em desunião, porque o reino de Cristo é um só, o Deus é um só. Então temos que ser um povo unido no mesmo propósito. Amém? Que Deus abençoe sua tarde, seja abençoada, seja uma final de semana na graça de Jesus Cristo. Compartilhe esse canal, comenta esse canal, que possamos alcançar o máximo de vidas. Gostaria de fazer uma oração para a gente finalizar. Senhor, meu Deus, nessa tarde, ó Deus, eu quero colocar, ó Pai, essa ministração em Teu altar, a vida dos Teus filhos em Teu altar, Pai. Que possamos ser um povo unido, ó Deus. Que possamos, Espírito Santo de Deus, entender aquilo que o Senhor quer, Pai, para nossas vidas, ó Deus. Joga por terra, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Que a Tua presença, ó Deus, esteja em nosso meio, ó Deus, por aonde nós formos, ó Pai. Não nos deixe, ó Deus, caminhar sem que a Tua presença esteja conosco, Pai. Toma cada um dos Teus filhos em Tuas mãos, Pai. Trabalha, transforma, traga prosperidade e renovação, Pai. Assim eu te peço e te agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fica na paz. Shalom.